Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Aleluia! Quem está feliz dá glória a Deus. Aleluia! Nós viemos aqui para adorar. Palma para o rei então. Vamos adorar juntos. Vamos lá, Leandro. Todo mundo, toda a igreja, tire essa tristeza de dentro de você. Deus está enxugando as suas lágrimas. E eu puder, todo mundo, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. se entrega para o Senhor de todo o seu coração. Eu preciso de ti, oh Pai. Aleluia, esse Deus é poderoso. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largue tudo pra te seguir. Agora, todo mundo, aleluia. Entra na minha casa, na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Só igreja. Mais alto. Faz a banda. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Toda a igreja. Mente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Todo mundo adorando a Deus em espírito e em verdade. Deus está enxugando as suas lágrimas hoje. Todo mundo, vamos lá, igreja. Delibera o amor, delibera o perdão. Você vai se sentir bem. Canta pro Senhor, Deus. Olha para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Só igreja. Mais alto. Um povo avivado e animado. Mais alto. Quero demais. Me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Todo mundo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Todo mundo agora. Só a igreja. Faz um. Vai lá, Leandro. Entra na minha casa, entra na minha vida, minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Todo mundo, vamos junto com o bispo agora. Senhor é o meu bem maior,
Toda a igreja. Aleluia. Entra na Minha casa, entra na minha vida. Só a igreja. Mais baixo a banda, só a igreja. Mais alto. Faz um milagre em mim, aplaude o rei, porque ele é bom. Obrigado, meu amigo Leandro, homem de Deus, usado por Deus. Essa igreja é viva e é fogo, é cheia do poder de Deus. Quem está feliz dá glória a Deus. Louvado e engrandecido. No Salmo 47, aplaude o Senhor com as mãos, todos os povos, aplaude o Senhor porque ele é bom. Vamos receber o Bispo Roberto de Souza, que vai ministrar a palavra do Senhor. Aleluia, amém. Vamos na palavra de hoje, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 1 em diante. Talvez vocês nunca viram essa pregação. Aleluia. Uma pregação diferente. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 2. Daqui a pouco a irmã Ivaneide vai falar também. Amém? Amém? Romanos capítulo 16, versículo 1. Olha que palavra diferente. Recomendações, saudações e votos. Recomendai-vos pela Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que os que a recebas no Senhor, como convém os santos, e os ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, para que tenha hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, os meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai ao Urbano, nosso cooperador em Cristo, as quais e a Estaques, meu amado. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Amém. É tanta saudação. Deus Todo-Poderoso, de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, abençoa esta palavra em nome. Pode fechar sua Bíblia, encosta ela aí.
Nós, primeiramente, obreiros, homens de Deus, vem essa palavra, pastores, ministros, qualquer um que fala do amor de Jesus Cristo, Deus está te reconhecendo hoje. Você é um escolhido de Deus. A Bíblia não se esqueceu dos que trabalharam para o Senhor Jesus Cristo. Deus é perfeito, Deus é amor. A Bíblia diz que Jesus separou de 2 em 2. Vai, prega a minha palavra, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ide do Senhor. Deus mandou, mas Deus também agradece aqueles que ministram a tua palavra santa. Deus é amor, Deus é sinceridade, Deus é justiça. E aqueles que trabalham para o Senhor diz: bem-aventurados são eles. Na Bíblia diz, na Bíblia amada, que os que pregam a palavra subirão como as águias, asas de águias, brilharão com grande resplandor, que são os ministros da palavra de Deus. E esses que acolheram, que ajuntaram o povo, a amada Bíblia do Senhor está agradecendo, até mesmo pelos a qual o Senhor Jesus Nazareno disse: aquele que desce até mesmo um copo d'água para um dos meus pequeninos. Aplaude o rei, é bem-aventurado. Quando você recebeu um homem de Deus em tua casa, o bispo ensina, ainda que ele vai lá, não para orar, não para procurar assunto da igreja, por uma visita ou por um acaso, não deixa ele sair de dentro da sua casa, antes de abençoar a sua casa, a sua família, porque os homens de Deus, eles têm bênção para te dar. Uma oração, ela é válida pela tua fé, nem sempre pela fé do profeta, mas pela fé que você acreditou em Deus, pelos seus profetas. Porque quando o homem de Deus chega até a sua casa, e se você crê nele como homem de Deus, Deus vai operar e vai te dizer: a tua fé te salvou. E esses são bem-aventurados, esses são os benditos do meu Pai. Essas são as pessoas que acolheram a palavra. Estes são as fazendeiras, a qual está escrito na Bíblia, que acolheram o Senhor Jesus Cristo e ajudaram com as suas fazendas, as suas rendas. O amor. Jesus falou: vai, abençoa, ide, prega a palavra, vai adiante, e aonde você entrar, deseja a paz do Senhor, e onde ela não for aceita, ela volta para você. Recebe, Vaneide, a paz, toda a paz que você dá, não importa para quem, se recebeu ou se não recebeu, mas ela volta para você. Por isso, como o seu divino falou, né, seu divino? Quando nós saímos na rua, como o diácono Rodrigo também falou, nós não temos que ser como crentes disfarçados, mas crentes verdadeiros, dentro da igreja e fora da igreja. Sair da igreja, viu, irmão? A paz do Senhor é importante, porque nisso Deus prova aquele que não tem vergonha. Não pode ter vergonha. Nós temos que ser mais do que a paz. Temos que pegar na mão, abraçar, porque até a Bíblia, ela nesta palavra que você acabou de ver hoje, que se encontra no livro de Romanos capítulo 16, recomendações, saudações e votos. Abençoar uns aos outros. Não temos vergonha do que nós estamos servindo.
Não temos vergonha de dar a paz do Senhor, de abençoar o irmão, porque Deus, Ele agradeceu estes que abençoam os irmãos, esses que recebem o Evangelho de bom coração. Existem pessoas que têm o hábito de falar dos crentes, sabe o que? Lá vem os queima-panela, lá vem os queimadores de arroz, fecha a porta, corre que lá vem os crentes, e mal sabem que ali está a salvação. Dá glória a Deus. A salvação às vezes está mais perto do que você imagina. Às vezes a salvação vem e bate na tua porta e você não abre a porta. Jesus falou: se abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. O que ele quis dizer? Jesus quis dizer: se você receber a palavra de Deus, será um bem-aventurado. Dá glória a Deus. Receba de bom coração, porque a Bíblia amada do Senhor Jesus Cristo, ela agradece por todos que colaboraram com a obra de Deus. O bispo tem andado e tem visto que é muito difícil ganhar uma alma para o Senhor. Não adianta somente a pessoa vir na frente, levantar a mão e falar: eu aceito o Senhor Jesus, mas é importante que nós pastores, nós bispos, damos continuidade no levantar naquela mão. Como? Dando assistência, ajuda, chegando junto, caminhando, até que aquela pessoa firma na presença do Senhor. Só o levantar da mão não significa que aquela alma está ganhada. A certeza da salvação vem da sua insistência em ganhar aquela alma para o Senhor Jesus Cristo. Quando ele levanta a mão, você tem que ter os olhos de águia. Isso que é visão de águia. É ver que o irmão chegou e levantou a mão. Olha, tem chance dele se render para o Senhor Jesus Cristo. Eu vou encostar perto dele, vou começar a plantar a palavra, eu vou começar a fazer amizade com ele, eu vou até a casa dele, vou chamá-lo para vir para a igreja, eu vou convidar ele nos cultos, eu vou convidar ele nos domingos, até que ele vire um crente e se batize. Isso sim é ganhar uma alma. Pessoas falam assim: olha, eu fui na igreja, nossa, 1000 pessoas aceitaram Jesus Cristo. Depois de um ano você vai lá e fala: cadê os 1000? Nenhum, meu amigo, permaneceu, por falta de insistência em dar continuidade ao trabalho, aquele ato de levantar a mão. Porque nós, quando queremos uma coisa, nós temos que ter insistência nas coisas divinas do Senhor, insistência em amar, em ajudar, porque Deus já te agradeceu, não só lá em cima, na vida eterna, mas Ele já te agradece aqui hoje, pela misericórdia e o amor. Ele merece. Ele já te agradece aqui. Ele agradeceu quando Ele disse: olha, aquele que deu um copo de água para um dos meus pequeninos é grande no reino de Deus. Quando você puder, você vê que chegou um pastor de fora, numa campanha, faça como a irmã Ivaneide. Receba os ungidos de Deus na sua casa. Quantas vezes nós já colocamos dentro da nossa casa bêbados, drogados, prostituta, que nos levavam ainda para as coisas erradas, para as bagunças. E por que nós não podemos hospedar e tratar bem um homem de Deus? Quando chega um homem de Deus no seu local de trabalho, na sua casa, você tem que parar, larga tudo que você está fazendo, porque aquele homem de Deus se trata das coisas divinas de Deus. Ele é um homem diferente, ele não é mais um para a sua renda, para o seu comércio. Aquele homem é um servo, um enviado de Deus até o seu local onde você está. Então, quando você receber uma visita de um homem de Deus, dá o melhor para ele, porque é um profeta, porque ele é um escolhido de Deus, porque os homens de Deus são benditos,
Os homens de Deus, eles soam para pregar o evangelho, eles lutam contra Satanás. Não olha os homens de Deus, quando for até o seu comércio, como um cliente da sua loja, mas olha como um profeta do Deus vivo, um serviçal, um diferente entre todos os clientes que entraram na sua loja, na sua casa, porque aquele homem é um santo de Deus, um santo de Israel, um profeta selecionado, diferente entre milhões e milhões de homens do planeta Terra. Você está com uma celebridade divina na sua casa, e aquele que abençoa um profeta é bem-aventurado no reino de Deus. Receba, Neide, Deus está te abençoando essa noite, porque abriste as portas para os profetas, acreditaste nos pequeninos do Senhor, e você será grande no reino de Deus. Esse amor é para poucos, esse amor é para pouquíssimos. Esse amor vem de Deus. Hospedar homens de Deus, hospedar servos de Deus, são para poucos. Por que Jesus nasceu numa manjedouro, no meio de um curral, numa vaca de algum celeiro? Por que Jesus nasceu nesse lugar? Dizem que ele não tinha para onde ir. Um homem de Deus, um escolhido de Deus, seu divino, nasceu lindo. As pessoas acham bonitinho no meio de um celeiro, entre a vaquinha, o boi. Na verdade, o que? Esterco, fedor de cocô. Faça diferente. Dá uma cama de primeira, dá um jantar de primeiro, porque os profetas são bocas de Deus, tá? Glória a Deus, são atalaia, são profetas. Bem-aventurado os que alcançarem essa misericórdia de Deus. Bem-aventurados que alcançam a misericórdia de Deus. Bem-aventurado aqueles que têm essa visão de águia, porque os profetas foram maltratados e são até hoje, porque o povo olha para os profetas como a galinha de ovo de ouro, só querem um ovo, mas não querem bem tratar a galinha. Querem a bênção, não é? Mas só querem a bênção, mas não querem abençoar. E chega um pequenino no seu comércio, chega um pequenino na sua casa, e você trata ele como se ele fosse qualquer um. Às vezes Deus mandou ele lá na sua casa para te abençoar, e pelos maus tratos que você não parou para dar atenção àquele homem diferente, você perdeu a sua bênção. Faça como o pastor Francisco, né, da Tornearia Vitória. Veio o pessoal da visita aqui, da campanha, fez um banquete, um churrasco maravilhoso. Eu vi nas fotos de Ivaneide ali um peixe lindo, assado, os homens de Deus alegres, as mulheres. Isso é amor, gente. Às vezes Deus te abençoa, não é só na campanha, pelos bons tratos, o carisma. O carisma. Você está tratando ali, recebendo. Não é qualquer um não, meu amado. Não é um ser humano igual a todos não. Porque um homem de Deus é diferente entre milhões e milhões do planeta Terra. É um homem que Deus preparou, foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, para entrar dentro da sua casa e ter o poder de falar bem assim: eu abençoo a sua casa em nome... Meu amado, o bispo está pregando essa palavra por quê? Porque a injustiça é grande. Não seja como aquele povo que fala que igreja é comércio, os pastores é comércio.
Mas olha para os pastores, porque sem a ajuda do povo, ele não consegue fazer um evento. Sem a ajuda do povo, ele não consegue fazer nada. Porque geralmente um pastor, ele é parado das coisas materiais para poder o que? Fazer as coisas espirituais. Ele passa a ser um homem dependente do homem que é terreno na terra, que tem renda, que tem condição para abençoar não o homem de Deus, a vida dele, mas abençoar primeiramente o reino de Deus. E é triste, muito triste, quando a gente vê certos pastores passando prova, pastores passando luta em casa, falta de condições, pela falta de amor. E muitas vezes eles recorrem àqueles grandes que eram pequeninos, que Deus abençoou a vida deles, mas hoje eles não têm mais nem tempo de receber um profeta de Deus, e foram abençoados através da profecia, e se esqueceram. E quando vai um profeta até eles tratam como qualquer um. Lembra de Lázaro? O mendigo foi para o reino de Deus, e o rico foi para o inferno, pela falta desse amor, pela falta da misericórdia. A salvação é individual. A Bíblia relata que o Senhor, muitos perderam a salvação e bênção, porque Deus enviou anjos até a sua casa, e eles foram mal recebidos. Anjo, sabe o que quer dizer anjo? Pode ser eu, o bispo, indo até a sua casa, mas um anjo espiritual, que é o Espírito Santo, dentro de mim, para abençoar a sua vida, usando a minha boca, sabedoria. Nós hoje, nós não estamos vendo anjos, mas nós estamos vendo que dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, que é o maior anjo que protege a sua vida. Lá no mundo tem o tal de anjo da guarda, mas nós aqui, o nosso anjo se chama Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, que Jesus falou. Ele não falou que enviaria o quê? Anjos, mas ele falou que enviaria o quê? O Espírito Santo de Deus, o Consolador. Receba o Espírito Santo, tenha sabedoria. Cuidado, igreja, porque Deus prova os seus. Deus às vezes manda um mendigo na sua porta para ver como é que você anda. Deus às vezes manda um faminto, um sem roupa, um nu, para ver. Quando eu estava nu, me vestiste. Quando eu estava com sede, deste-me beber. Quando eu estava na prisão, foste-me me visitar. Deus tem feito isso. Deus trabalha não é só com os profetas, mas Deus também trabalha com os mendigos, usando a prostituta para uma palavra, para alguém chegar perto dela e ajudar, usando o mendigo para ver se alguém vai dar uma roupa para ele, usando um faminto, batendo na porta da sua casa, para ver se você vai dar um prato de comida para ele. Tem um conhecimento divino. Nós aqui ensinamos a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, não a sabedoria terrena. Muitos hoje são crentes e têm o que? A prosperidade terrena, mas são crentes, mas Deus deu isso para eles ajudarem o reino de Deus. E Deus disse: agora vai e não deixa mais faltar azeite na minha igreja. Quer dizer então o quê? Eu te abençoei para você ajudar a sustentar a minha casa de oração. Bom servo fiel, foste fiel no pouco, também te colocarei sobre o muito. Vem aqui, Ivaneide. Ivaneide vai falar. Não, bispo, é porque o próprio Jesus, ele nos deixou, né? Ele falou que aquilo que nós gostaríamos que os outros façam pra gente, que a gente faça primeiro, né? E esses dias mesmo eu estava vendo
um testemunho de um pastor. Ele falou que ele sempre era bem-vindo na igreja. Quando ele chegava, todo mundo abraçava, beijava, recebia bem. Aí um dia ele foi convidado para pregar nessa igreja que ele sempre foi recebido bem, tudo. Ele foi como mendigo, todo fedorento, sujo. Aí ele chegou, sentou perto de uma irmã, a irmã saiu, sentou perto de um irmão, o irmão saiu. E o que aconteceu? Ele ficou lá, né? Viu tanto que a igreja não estava preparada, né, para esse grande amor. Aí, na hora que chamou o pregador, ele subiu. Chegou lá, ele tirou, né? E era esse pastor. A igreja, irmãos, se prostrou, né? Todo mundo chorou. Então, assim, o que o bispo está falando hoje é sério, muito sério. Nós temos, às vezes, é tão fácil a gente abraçar uma pessoa cheirosa, uma pessoa que está arrumada, a receber bem. E muitas vezes, quando a pessoa está, né, suja, mal vestida, né, a gente, às vezes, tem essa resistência. E nós temos que realmente olhar para dentro de nós, porque, como o bispo falou, pode ser um anjo enviado por Deus ali, né, para ver como é que nós crentes estamos. Então, isso é sério. Quando o bispo falou, no dia que eu vi esse pastor pregando, falando sobre isso, eu chorei, sabe? Eu falei, pastor, quantas vezes nós fazemos isso? Né? E assim, a gente tem que realmente estar buscando essa humildade que eu falo, né? Porque às vezes é tão fácil a gente ficar perto de uma pessoa cheirosa, mas quando chega uma pessoa na igreja bêbada, a gente acha que tá tirando lá para fora. E o que Jesus fez, ele mostrou que ele veio para os doentes, né? E quando vocês estão precisando de um abraço nosso, às vezes até fedorento, mal cheiroso, mas está precisando de um abraço nosso. Obrigada pela oportunidade. É verdade, Vaneide. Você vê que o Espírito testifica. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 16: saudai-vos com saudações e votos. A Bíblia agradece a todos aqueles que ajudaram o Senhor Jesus Cristo, a obra. E igual a Ivaneide contou, existiu um mendigo. Também cabe a nós pastores aceitarmos, ajudar, mais ainda nós que somos pastores. Existia um mendigo. Ele ficava, Ivaneide, na porta da igreja todo dia, sentado, e o povo passava por ele, levava uma moedinha, jogava, outros não jogavam e entrava, e cada um passava ali e jogava uma niquinha para ele todo sujo, fedorento, daquele jeito. Amém? Estava vencido já. Aí lá vai, meu amigo, lá vai o povo entrando para a igreja, jogava uma moedinha ali e tal, cada dia. Porque o mendigo pensava assim, poxa, eu vou ficar aqui na porta da igreja, porque diz que os crentes são amorosos, né? Os crentes são pessoas boas, de bom coração, eles têm misericórdia, então é ali que eu vou conseguir alguma coisa, porque eles pregam para ajudar a amar o teu próximo. Amém. Aí, Vaneide, ele sentou bem na porta, seu divino, sentou lá na porta da igreja e ficou lá quietinho, e todo mundo passava, ele colocava uma panelinha ali, jogava uma moeda, todo crente passava lá, um jogava, outro não jogava, e assim da forma que cada um. Aí o pastor começou um certo dia a pregar sobre o amor na igreja. E começou, olha, nós temos que ser amorosos uns com os outros. Nós temos que ter misericórdia uns com os outros. Nós temos que amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que abraçar o nosso irmão. Nós não podemos ter essa dureza de coração. Nós somos todos irmãos. Olha, minha amada igreja, nós tem que subir, vamos entrar lá no reino de Deus. Lá não tem esse negócio de um que é mais rico, outro é mais pobre. Se um aqui embaixo tem uma casa bonita, o outro tem um barraco. Ou se um tem uma bicicleta, o outro tem um carro. Lá em cima não sobe casa, não sobe piscina, não sobe bicicleta, não sobe moto. Lá só sobe aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Dá glória a Deus. Lá em cima, meu amigo, não existe esse negócio da gente achar que aqui nós somos diferentes. Por isso que Jesus falou, não pode ter acepção de pessoas, nós temos que ser todos iguais. Não existe grande. O grande no reino de Deus, o mais exaltado para Deus, ele é e o menor é com Deus é tudo diferente do entendimento do homem.
Humildade. Humildade é tudo. Tudo na vida do crente. Então aquele pastor estava no reteté ali, todo mundo pulando no poder. Amai o teu próximo como a ti mesmo. E manda fogo de lá, e fogo de cá, e fogo cai para lá, e fogo pega para lá. E de repente, pum, aquele silêncio. O pastor falou: para aí todo mundo. E a igreja parou. O pastor teve aquela atitude do nada, movido pelo Espírito. Tomou aquela, parou. Silêncio aí, igreja, agora. Eu vou falar uma coisa para vocês agora. Presta bem atenção. Deus tem colocado uma prova para todos nós, para vermos quem é humilde, quem vai herdar o reino de Deus. E nós passamos por essa prova todos os dias, e nós estamos com os olhos fechados. Deus está agindo, como a irmã Ivaneide falou. Deus envia, como ele enviou o mendigo na porta do rico, para provar o rico. O rico foi para o inferno, porque ele não acolheu o mendigo. As provas estão aí. Deus tem o poder de mover. Com Moisés, ele falou: Moisés quem fez o mudo, Moisés quem fez o cego, Moisés quem fez o mendigo. Tudo foi Deus. E tudo é para a glória de Deus. Aplaude. Tudo é para a glória dele. E me entenda, aquele mendigo estava ali procurando, esperando, juntando as moedinhas para ver se conseguia um lanche. E todo crente que falava que era crente, que falava isso, e reteté, e segura para lá e toma para cá, e descia o cajado de lá, cajado de cá. Nós temos que ser amoroso, nós temos que amar o teu próximo. E o mendigo já estava fazendo calo lá no traseiro do lado de fora. Já tinha meses que ele estava na porta. E a hospedagem dele foi aonde? Do lado de fora. Ninguém nem colocou ele do lado de dentro para ouvir a palavra de Deus. Não diz a palavra? Nem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. E os crentes esqueceram que ele não tinha o pão, mas que Deus, dando a palavra, ele viraria um homem de verdade e poderia deixar de ser um mendigo, porque a palavra alimenta o homem. E a palavra faz o homem crescer e ser próspero, porque o homem começa a ter direção na vida, e o Espírito de Deus começa a guerrear pela vida dele. Mas o Deus precisa de você. Deus nessa palavra disse bem claro: bem-aventurados vocês, bem-aventurado, saudai Maria, saudai Andrônico, saudai a Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão, a quais distinguiram entre nós o apóstolo, que foram entre a mim e Cristo, saudai Amplias, o meu amado no Senhor, saudai a Urbano, o nosso cooperador. Está em Romanos capítulo 16, versículo 1 em diante. Confraternização e amor entre irmãos. E o mendigo do lado de fora, frio, noite, todo mundo ia embora e o mendigo ficava lá, abandonado. Como é que nós falamos de Deus, do amor de Deus, e não colocamos em prática? E o pastor parou o culto para todo mundo. E todo mundo parou, o reteté parou, e parou a igreja, todo mundo assustou. Aquela atitude do pastor, olhou para todo mundo assim de olho fino: para todo mundo aí agora, para o som, para o violão, para a bateria, para, que Deus está me incomodando aqui agora. Tem um mendigo na porta da igreja. Lembra dos 2 profetas? Existia um paralítico na porta, e o que ele pediu? Dinheiro, esmola. E o que os profetas falaram? Nós não temos ouro e nem prata, mas levanta-te e anda em nome.
Levanta-te e anda em nome de Jesus. Deus cura, Deus conserta. Na porta da igreja, Ele é Deus. Do lado de fora, do lado de dentro. Muitas pessoas certamente passaram pelo aquele mendigo, mas os 2 discípulos não aceitaram. Visão não é para qualquer um, meu amado. É o que eu quero te falar hoje. Visão não é para qualquer um, é para aquele que Deus escolheu, que quer ser abençoado. Você quer ser abençoado? Levanta a mão, ajuda o teu próximo, dá glória a Deus, ajuda. Deus escolheu você para fazer a diferença. Faça a diferença. Se eles não ajudam, você ajuda. Não fica olhando porque o irmão não fez, porque o outro não fez. Quando Deus me chamou, eu fui trabalhando na igreja, fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, fazia aquilo. Até chegou um certo tempo, eu falei: Deus, meu dinheiro acabou, por que o povo não me ajuda? Eu estou sozinho nessa, tanta gente na igreja, por que ninguém me ajuda? Vim embora, dormi e escutei a voz do Senhor. Falou: sabe o que é comigo? Se eu quisesse eles, eu não tinha escolhido você. Aplaude o Rei Jesus. Deus quer você. Não fica olhando para os outros. Não fica esperando o irmão. Não fica esperando os outros. Se Deus incomodou você, é você. Tem obreiro que é assim. Tem pessoas que pega, ora por mim, vai lá em casa. Ah, tá, vou mandar o pastor lá. O pastor tá cheio de trabalho, tá no sol, tá ralando e fica ligando toda hora. Pastor, tem um irmãozinho lá para você orar. Ei, amado, o homem pediu foi você. Se o homem pediu você, Deus quer usar é quem? Aplaude o Rei, é você. Não joga o que Deus mandou você nas costas dos outros. O povo de Deus está precisando ter esse entendimento. Que essa palavra não venha ser só para essa amada igreja nossa aqui com o bispo, mas aonde estiver passando no rádio, na televisão, que está sendo gravado, para que todo o planeta venha chegar nesse conhecimento de amor. E o mendigo, do lado de fora, o pastor passava luta, pessoas não ajudavam ele na igreja, passava muita luta, tentando as coisas. E o que aconteceu, minha amada igreja? Vamos terminar agora. Sabe o que me aconteceu? Ele parou a igreja, foi lá na porta, andou, caminhou, passou no meio do povo, segurou na mão do mendigo. Vem aqui comigo. Levantou ele, veio puxando ele, subiu com ele em cima do altar e falou: esse agora eu adotei, esse é meu filho. Aplaude o Rei Jesus. Esse é o meu filho agora. Eu vou levar para minha casa, vou criar ele, é meu filho. Tá vendo aquele homem fedorento, sujo? É meu filho. Esse agora é o meu filho. Servir a Deus não é só ajudar pastor, não é só ajudar a igreja, mas é ajudar quem está lá do lado de fora também, meu amado. É quem Deus colocar na sua frente, não na minha frente, mas na tua frente, porque Deus prova dentro da igreja e fora da igreja. E o mendigo fedorento, né, todo fedendo, subiu e falou: que bom, agora eu tenho um pai. Oba! E o mendigo, na hora que chegou na casa do pastor, o pastor preparou um frango lá e deu roupa, paletó do pastor com blazer e deixou ele bonito. Na hora que ele olhou aquele banquete, um frangão assado, ele: meu Deus! Quanto tempo que eu não roubo um pedaço de osso desse aí, um frangão, uma colchona, meu amigo. Ele: ai meu Deus do céu, e começou a tremer nas bases, e já foi no feijão, e foi no arroz, foi no frango, e daqui a pouco o mendigo falou: pelo amor de Deus, me arruma um cantinho no chão para mim dormir, minha barriga está cheia, tem tempo que eu não como esse tanto. E o pastor falou: como é que é, no chão? O mendigo, coitado, estava acostumado a dormir no chão, Ivaneide. Aí o que aconteceu? Pastor, você vai dormir na cama de primeira, amigo. Dá o melhor, ajuda, confia que Deus vai restituir tudo que você fez, porque é nisso que você descobre que Deus é fiel. Deus é fiel. E o que me aconteceu? O mendigo ficou limpo, bonito. No outro dia já estava dentro da igreja, sentado, dando palma, aplaudindo.
já não estava mais do lado de fora, e a igreja, todo mundo com vergonha. Olha, o pastor baixava a cabeça, que vergonha, nós tudo vimos e ninguém tomou atitude. E o meu pastor, meu Deus, ali é homem de Deus mesmo, viu? E o pastor acolheu aquele jovem. Aqueles jovens não sabiam o passado daquele jovem. Era um engenheiro que não tinha mais apoio da família, porque caiu no mundo das drogas. E o pastor levou ele para clínica e oração, e jejum, e palavra, e igreja. E aquele homem foi se consertando, e de repente aquele homem, ele já estava começando a chegar no conhecimento, na palavra de Deus, e foi batizado. Aplaude o Rei Jesus. O mendigo virou crente e foi batizado. E o mendigo era um ex-engenheiro, Ivaneide. Ninguém sabia. Como é que fala lá no mundo? Crânio, né? Um homem cabeça. Só que se perdeu no mundo das drogas. As drogas não é brincadeira, ela ataca o homem, acaba com a vida do homem. E o que aconteceu, seu divino? Presta bem atenção, Adriana, Fabiano e Karen. Aquele mendigo começou a andar com o pastor. Você pode ver que todo pastor anda com o rapaz do lado. Quando vai chegando, fica no pé, igual na minha moto toda vez carrega um. Quando minha missão acaba, Deus manda outro. Falou, oh meu Deus, eu já fui pai de muitos jovens nessa terra, viu? Amém? Aí Deus manda outro, termina um, Deus manda outro, nunca para. Vida de pastor é assim. Aí lá vai você começar o beabá, vamos lá na Bíblia, na palavra, vamos caminhar junto e vamos embora. E ele sustenta, sabe andar. Aí Deus fala, agora anda sozinho, pastor, ajuda outro. Aí um certo dia o pastor estava andando com um mendigo, ex-mendigo, já era crente, batizado, seu divino. Sabe o que aconteceu? Parou e encontrou um homem que já foi amigo dele, um engenheiro fortíssimo, na cidade, começou a conversar. Aí eles começaram a falar assim, olha, estava em frente a um prédio que era dele, que ele estava trabalhando no prédio. Aí ele estava falando, ó, aquele prédio, isso e aquilo, isso, ali a estrutura. Aí de repente o homem que era mendigo olhou, sabe para quem? Para o engenheiro e falou, ah, mas se fazer assim pro lado de lá vai ficar melhor, porque a estrutura vai receber mais o solo do lado de cá. Aí o homem olhou para o ex-mendigo do lado do pastor, quem é você, meu amigo? Aí o engenheiro falou, quem é você, meu amigo? Ele falou, eu sou tal fulano. Você estudou isso aí? Estudei, eu sou formado, já fui engenheiro, já. Só que as drogas me derrubaram, agora o pastor está me ajudando. Aí eu falei, olha rapaz, eu gostei de você. Um engenheiro fortíssimo falou, eu gostei de você. Sabe o que aconteceu? Ele falou, vai lá no meu escritório que eu quero conversar com você. Aí o engenheiro começou a levar esse menino, que era o ex-mendigo jovem, que ficava na porta da igreja, e começou a andar com ele, começaram a andar junto, e daqui a pouco viu que ele era um homem muito entendido, e muito procurado, e não dava conta de todo o serviço, porque era muito serviço que vinha até ele. E ele falou, vamos fazer uma sociedade, todo o serviço que vinha aqui no meu escritório, que eu estou agora dividindo metade com você, você vai tomar conta da obra com os operários, e a metade da renda é minha, a metade é sua. Na hora que ele acabou de falar, o telefone começou a tocar, Espírito Santo, aleluia, o telefone começa a tocar desesperadamente. O homem só foi falar, olha, você agora é meu sócio a partir de agora. Quando passou um minuto, o telefone da firma começou a tocar. Eu quero fazer um prédio, E Espírito de Deus está pelejando por você. Êxodo 14:14. Quando você toma uma atitude, você inicia e Deus dá o término. Onde você não consegue ir, Deus vai adiante por você. Êxodo 14:14. Faça silêncio, sou eu que pelejo por vós. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te deixar sozinho. A Bíblia diz, ainda que o teu pai e a tua mãe te desampare, eu não te desamparei. Você pode ser um mendigo, um pé rapado, um derrotado, mas Deus manda te dizer, ainda que o teu pai e tua mãe te desampare, eu não te desampararei. Eu sou o teu Deus. Você não é mendigo só se você aceitar, porque existe um Deus pronto para guerrear por você. E você, homem de Deus, que foi entre Deus um escolhido, a qual foi uma dessas pessoas
que Deus está agradecendo pelas bondades, as misericórdias, que está em Romanos 16, 1 em diante. Saudai a todos que amaram e ajudaram a Jesus Cristo. Você só precisa iniciar e Jesus termina o resto da obra. Começou a trabalhar, começou a mudar de vida. Daqui a pouco aqueles irmãozinhos que estavam lá no reteté, jogavam moedinha de 10 centavos na panela suja do mendigo e passavam com o nariz, joga a moeda e sai correndo, que o homem está fedendo. O mendigo encostou com o importado na porta. Aplaude o Rei Jesus. O ex-mendigo agora, com o carro mais bonito da igreja. O que estava lá na porta, o que estava lá na porta catando moeda dos crentes, agora um importado, blazer de primeira, carro de primeira, casa de primeira. E o mais importante dessa história, sabe o que? Ele leu lá em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos na casa, 20 mil de dízimo para o pastor. Aplaude o Rei Jesus. O mendigo, o maior dizimista da igreja. Se o pastor não tivesse feito com o Espírito de Deus, ele não tinha recebido essa bênção tão grande para a igreja dele. Todo mês, 20 mil, 30 mil, 50 mil na igreja. A renda dos 10% que ele começou a trabalhar na engenharia, ele começou a abençoar o pastor e falou, sabe o quê? Em cima dos altares hoje, é Deus no céu e o meu pastor na terra. Aplaude o Rei Jesus, o anjo da igreja. Porque se não fosse o meu pastor, eu não era nada. Agradeço o seu pastor. Vamos ficar de pé. Segura na mão do seu irmão. Vamos fechar com esse louvor. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir. Confia. Mas a paz que você tem. Confia, meu amado. Você não é mendigo. Jesus é que te ama e te quer. Você é apenas uma pessoa precisando de ajuda. Saudai os irmãos, amai uns aos outros, e verás a grande recompensa de Deus. Deus tem promessa para você. Pois Jesus é teu escudo. Então levante sua fé, porque Jesus contigo é. Nele você pode ir por toda a igreja. Sem o amor de nada adiantaria. Não pense que a vida Acabou. só lembre que você é Vencedor. Toda a igreja. pra vencer. Com Cristo é Vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Também. Quando você menos esperar, Deus entra com a providência na tua vida. Deixa Deus trabalhar. Deus vai usar alguém para abençoar a sua vida. Senhor é Deus. Vai passar e cantar de lá. Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará. Pois Jesus é teu escudo. Não seja como os hipócritas que falam do amor da boca para fora, mas não promovem o amor. Eles só dizem, mas eles não praticam. Seja um praticante do amor.
Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você Aleluia. não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Somada a vida em sua frente está. Deus abriu o caminho neste mar. Você não é mendigo. Deus abriu o caminho neste mar. Você não é mendigo. Você não está perdido. Você não está desamparado. Deus vai usar alguém para te ajudar. Deus vai te abençoar. Deus vai ter contigo. Deus vai te visitar pelas madrugadas. Não chores, ainda que você chore. O seu choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus tem um projeto, meu amigo, na sua vida. As suas lágrimas podem estar caindo aí agora. Você pode estar chorando, até mesmo lágrimas de sangue. Onde quer que você esteja ouvindo esta palavra, Deus manda te dizer que vai afartar o seu celeiro, vai encher as suas botijas. Deus vai cumprir com as coisas que você está precisando. Deus não te desamparou. Você não é mendigo. Mendigo é Satanás, porque Deus vê você como apenas uma pessoa precisando da ajuda do teu próximo. E hoje Deus está te selando, Deus está te escolhendo. Se você tem algo, se você ainda tem muitas coisas, Deus manda te dizer: eu vou te dar muito mais, porque você hoje é filha do Deus vivo. O mar está se abrindo para você. Os impedimentos estão caindo por terra. Quem pode dar glória a Deus? Receba a santidade do Senhor. Tudo que tocar santo será. Orianda, manto, terra. Deus é contigo, vaso. Segura esse óleo na sua mão. Segura, pode fechar a mão, segura. Segura. Assim como Deus transformou a vara em uma cobra, Deus transforma esse óleo em bênção na sua mão. Segura a sua bênção. Segura. Oh, derramando, anagassupe, assumiando. Sobe até numa figueira brava, meu irmão. Se preciso for, para receber as bênçãos do Senhor. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu
preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno. Toda a igreja de pé, vamos cantar junto, amém? Todo mundo. Me dá Sua paz, todo mundo, bem alto. tudo pra ti. A igreja toda, agora. Aleluia. Entra na minha casa. Todo mundo. Segura a bênção aí, meu amado. Esse óleo ungido é a bênção do Senhor. Santidade, somente a ti. Segura a bênção, seja como Jacó. Como Jacó segura. Confia. É espiritual, Deus está te entregando. Você não vai voltar com a mão vazia essa noite, velhice. Receba. Está na sua mão, guerreira. Essa alma é sua, mulher. Deus está entregando na sua mão. Olha a chave da vitória aí. Receba. Segura, segura, Edinho. Carro. Deus vai te dar um carro. Pode ficar sem entender. Deus vai te dar um carro, terra. Só no oculto Deus sabe. Esse é o ano da vitória, dona Joana. As portas estão abertas para venda. Receba, dona Joana. Aleluia. Receba divina. Deus vai te entregar em poucos dias. Vai chegar uma carta dizendo: Deus está assinando embaixo. Confirmação de Deus. Receba, viu? Está na sua mão. Segura esse óleo ungido. Segura. Agarra igual Jacó. Todo mundo. Milagre em mim. Todo mundo. Minha casa. Entra na minha vida. Toda igreja, abre a boca, igreja. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero estar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Todo mundo. Faz um milagre em mim. Receba, Leila. Receba, minha amada. É contigo mesmo, mulher. Esse é o ano da providência de Deus. Toda a igreja, agora. Esse óleo que está na sua mão representa uma bênção na vida de cada um. Rabababatai, terra manto, amaga súpia, surianto, receba! Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Todo mundo! Só o povo agora, só o povo! Mais alto! De novo! Entra na minha casa. Mais alto, só a igreja! A banda agora! Me ensina a ter santidade. Quero abraço ao meu. Aleluia! Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Todo mundo! Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Deus está curando o seu coração. Essa ferida que Satanás colocou, Deus está tampando essa ferida hoje. Receba! Todo mundo agora, a igreja. A igreja, a igreja, a igreja. Mais alto. Todo mundo.
mais um milagre. Aplaude o rei com esse óleo. Deixa respingar óleo. Depois da palavra linda dessa, só me resta dar aqui a paz e a doce consolação do Espírito Santo possa pousar em todos os corações e que todos digam, e um abraço do bispo, amém? E vem Pai, Senhor, já acompanha. Deus abre o caminho neste mar. Deus abre o caminho neste mar. Deus abre o caminho neste mar. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. A Hora da Verdade, a Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. A Hora da Verdade. Um programa com o Reverendo Bispo Roberto de Souza.